Queridos irmãos, bom dia e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Quando não há mais esperança? Há muitos anos atrás, já 20 e tantos anos atrás, um jovem, recém-feito 18 anos, veio trabalhar comigo. O nome dele era Júlio. E a gente chamava ele de Julinho, porque ele era baixinho, gordinho. Ele era muito simpático, ele atendia todo mundo, sempre sorrindo, né? E o Julinho, depois, no decorrer do tempo, ele casou. E teve 3 filhos. E tão logo nasceu a sua filhinha, a última, ele foi acometido de uma grave doença e faleceu. E ficou aquela esposa, viúva então, com os 3 filhos, numa imensa dificuldade, porque ela não trabalhava. E os amigos, os familiares, né? Então, passaram a ajudá-la na sua sobrevivência e dos seus filhos. Nós temos um texto na Bíblia que fala exatamente dessa situação. E eu peço para os irmãos, então, abrirem suas Bíblias em 2 Reis. Evidentemente, é uma situação de sofrimento igual, com circunstâncias diferentes. Mas eu peço, então, que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte aquelas que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias, que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que tu nos dá, para que, reunidos aqui na tua casa, possamos te louvar e glorificar. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e nos inspire nesse culto, e que os nossos corações sejam tocados e transformados pela tua poderosa palavra. Que esse momento seja de revigoramento para nós, de encorajamento e fortalecimento na fé, sempre alicerçados na tua verdade. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Essa é uma passagem que ela também é conhecida como a multiplicação do azeite, não é? E ela é muito conhecida nossa. E cada vez, eu já li essa passagem umas 2 ou 3 vezes, e me bateu trazer para a reflexão. E quando eu comecei a estudar mais profundamente, eu vi quanta riqueza tem nesse texto, quantas lições profundas e maravilhosas nós vamos ter aqui. O primeiro versículo, nós vamos dividir em 2 partes. A primeira que diz assim, ó: E a mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu.
e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ou seja, esse texto aqui nos mostra que essa mulher era casada com um dos filhos do profeta. Ou seja, ela era da família dos profetas, né? E ela enaltecia o marido, porque ela dizia que aquele homem, o falecido, temia a Deus. Isso era grande motivo de elogio para ela, né? Ela reconhecia ali o bom testemunho e o legado espiritual que o marido tinha deixado, um rico legado que o marido tinha deixado. E ela elogiava principalmente quando ela dizia, ele temia ao Senhor. Ela tinha orgulho dele, muito orgulho, porque ele era um homem de Deus. E a pergunta que cabe agora, aproveitando esse momento, marido, você tem respeito da sua esposa? Você tem admiração da sua esposa e dos seus filhos? Como aquela mulher? Ele morreu. E quando você morrer, estiver no caixão, sendo velado, o que vão pensar e dizer de você? Aquela mulher elogiava. Vão dizer que você foi um grande homem, um excelente marido, um excelente pai, uma pessoa exemplar, responsável. Será que vão dizer isso de você? Vão dizer que você teve retidão de caráter? Que honrou a sua família? Você foi uma pessoa positiva na vida daquela família? Você vai deixar saudade? Você, como marido daquela mulher, você teme ao Senhor? Você é um bom exemplo para a sua família e com aqueles que lhe rodeiam? É isso que foi o marido daquela mulher. Olha o que diz em Filipenses 3,17, quando Paulo diz, devemos dar o exemplo como imitadores de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. E é para isso que nós somos chamados, para compartilhar o amor de Deus, mostrando o quê? O seu poder, a sua glória. É para isso que nós somos chamados, para sermos influências positivas nesse mundo, sermos luz nesse mundo de trevas, onde predomina a maldade, a corrupção, onde predomina a injustiça. No versículo 1, diz ainda assim também, ó, e veio o credor, ela falando para Eliseu, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. A lei permitia que quando não havia dinheiro para pagar dívidas, podia levar os filhos, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é que o falecido, o marido, mesmo sendo uma pessoa que adorava a Deus, mesmo sendo uma pessoa voltada para Deus, mesmo ele temendo a Deus, ele também sofria de problemas financeiros. Por quê? Porque ele deixou dívidas para a mulher pagar. Nós sabemos que todo homem, mesmo temente a Deus, ele tem dificuldade, ele tem tribulações. Aqui na nossa igreja nós temos vários irmãos que passam por imensas dificuldades. Todo cristão passa por dificuldades, sofre. Mas o nosso consolo é que Jesus já tinha dito isso, né? Que no mundo tereis aflições. O cristão, ele também tem angústias, ele perde o emprego, fica sem emprego, ele tem problemas de saúde, ele tem problemas no âmbito familiar, financeiros, ele tem conflitos, muitas vezes no trabalho, com as pessoas que estão em volta. Os cristãos são discriminados aonde estão, são perseguidos. Hoje no mundo há uma enorme perseguição aos cristãos. Mas aquela mulher, o texto nos mostra que mesmo ela estando com imensa dificuldade, mesmo ela tendo herdado dívidas que ela não podia pagar, ela fazia boas referências ao marido. Ela não condenava e nem criticava, porque ela poderia dizer, olha, o cara foi, mas me deixou numa situação difícil, foi um irresponsável. Ela poderia se queixar do marido, mas não, ela só elogiava, ela não reclamava. E certamente o falecido, como pessoa humana, tinha muitos defeitos, mas ele também tinha muitas virtudes. E a viúva só elogiava e só olhava as suas virtudes.
E a lição que nós temos aqui, muito profunda, é que nós não devemos nos fixar nos erros e nos defeitos dos outros. Nós temos que procurar valorizar as coisas boas dos outros. Nós normalmente temos o hábito de destacar sempre os defeitos, sempre, né? Os erros. E muitas vezes eles são tão pequenininhos, mas a gente destaca e desprezamos as virtudes, as coisas boas dos outros. Paulo em Efésios diz assim, Efésios 4:29, Paulo diz: não digam nenhuma palavra torpe aos outros, mas digam apenas palavras boas que ajudam os outros a crescerem na fé e o que for bom para a edificação deles. Digam apenas palavras boas para a edificação deles. O que é palavra torpe aqui? É a palavra ríspida, a palavra agressiva, uma palavra grosseira, uma palavra maldosa. Não digo essas coisas, digo só palavras para o engrandecimento, para o crescimento deles. E por que Paulo faz essa observação? Por que ele nos diz isso? Porque as palavras, elas podem construir, elas podem motivar, sim, mas as palavras também podem destruir. E é por isso que nós temos que controlar a nossa língua. Uma vez nós fizemos uma reflexão aqui sobre controle a sua língua, né? Nós temos que usar a nossa língua com sabedoria, procurando falar bem dos outros, mesmo muitas vezes sendo difícil. Porque tu vê muitas vezes uma pessoa que está em erros graves, né? não está com Deus, é um incrédulo, mas a gente não pode ter palavras grosseiras, temos que ter palavras dóceis, palavras de incentivo. Por quê? Porque um dia, a palavra diz, um dia nós seremos julgados pelas palavras que nós dissemos. E porque também as críticas, muitas vezes, elas são injustas. Muitas vezes nós olhamos, temos um sentimento que está errado. Criticamos muitas vezes de forma injusta e muitas vezes de forma até desnecessária. E as nossas críticas, as nossas palavras, machucam. Todos nós temos defeitos, certamente, mas todos nós também temos virtudes. Por isso é que nós temos que focar nas pessoas aquilo que elas têm de bom, as suas qualidades. Até porque os erros, eles podem ser corrigidos. Nada é definitivo, nada é eterno. Uma outra lição que nós temos aqui é que aquela mulher, ela não reclamou da situação difícil que ela estava. Ao contrário, ela glorificou a Deus com as suas palavras elogiosas ao seu marido. E outra lição, vejam bem, ela não procurou qualquer um para resolver o seu problema, ela não procurou ajuda, ela não procurou a resposta. Por exemplo, um cartomante, um feiticeiro, um farsante qualquer, não. Ela procurou a solução para o seu problema com a pessoa certa. Ela procurou com Eliseu. Por quê? Eliseu era um homem de Deus. E todo homem de Deus, ele está sempre disposto e pronto para ajudar. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Está sempre pronto para ajudar. Por isso, nas suas dificuldades, nos seus problemas, busque orientação, busque ajuda de Deus para a sua vida. E Ele, muitas vezes, vai enviar pessoas preparadas para lhe ajudar e que vão te ajudar a encontrar o caminho certo e buscar a tua solução. Deus age muito através de pessoas. Davi diz lá no Salmo 32:8, eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus está dizendo para Davi, né? E aí a pergunta que cabe fazer nesse momento, onde é que você busca ajuda para os seus momentos de dificuldade? A quem você recorre quando precisa de resposta, quando precisa de solução? Faça como a viúva. Claro, não vá buscar com Eliseu não está mais na terra, né? Mas busque com o homem de Deus, busque com o pastor da sua igreja. Abra o coração para ele. Seja honesto, porque Deus está sempre nos olhando e pronto para orientar, para nos ajudar. E assim como ele usou Eliseu para ajudar aquela mulher, ele poderá usar alguém da igreja para lhe ajudar também.
Uma outra lição que nós temos aqui desse texto é que aquela mulher, ela demonstrou imenso amor para com seus filhos, lutou ao máximo para reverter aquela situação, porque os seus filhos iam ser levados como escravos, e ela perderia certamente a guarda e os direitos dos seus filhos, e provavelmente ela nunca mais os veria. A prática, nós estamos vendo aqui que a prática de escravizar pessoas é coisa muito antiga, antiguíssima, né? A história nos mostra, nós tivemos momentos da nossa história, da história do mundo, da escravatura, quando os navios negreiros iam buscar na África, né, os negros, as famílias, e levavam escravos. Naquela época se sobressaíam, iam muito para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Brasil, né? Então, a escravatura é uma coisa muito antiga, né? E hoje, o sistema, ele mudou. O sistema mudou. E a forma e os objetivos mudaram. Mas o mundo continua ainda querendo fazer escravos. O mundo quer escravizar o seu filho. Cuidado. O mundo quer levar os seus filhos, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma matéria de um grande empresário, ele tem uma cadeia grande de lojas, onde ele estava dizendo que ele estava enfrentando um problema, porque os seus funcionários estavam pedindo demissão, a fim de receberem um dinheiro para jogar naquele tal do Tigrinho. É um jogo pela internet, né? E perdem, evidentemente perdem. Veio depois a reportagem das pessoas, tudo, botaram todo o dinheiro fora. Escravos. O mundo quer escravizar através do jogo. O mundo quer escravizar através do álcool. Por isso é que hoje essas casas dos alcoólatras anônimos são cheias. Hoje crianças de 14, 15 anos já estão bebendo como um adulto. O mundo quer escravizar. A escravatura é de outra forma, de outro jeito, mas ainda continua. As drogas. Cada dia mais bolsões de cracolândias aparecem no mundo. Cada vez mais pessoas são escravizadas pela droga. A pornografia, cada vez mais difundida, cada vez mais utilizada, dá muito dinheiro. Essas são as indústrias que o mundo tem e que quer escravizar os seus filhos e também a nós. Nos tornamos escravos dessas indústrias poderosas, geram grandes e grandes lucros. Então, o escravizar continua de uma outra forma, de um outro jeito. E eu não vou falar aqui, seria muito longo, do tráfico, que é algo que está acontecendo e muito. Tráfico de crianças e tráfico de jovens, adolescentes, principalmente mulheres. Tá? É algo que a gente demandaria mais tempo, né? Então, o que nós vimos? Nós vimos que aquela mulher, ela não desistiu dos seus filhos. Ao contrário, ela resistiu. Ela buscou sempre protegê-los. E aí nós temos lá, em 1 Timóteo 5,8, que já conhecemos, né? Em que diz assim, ó: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé, e é pior que um incrédulo. Olha a profundidade desse versículo aqui. Então aquela mulher, mesmo diante daquela situação terrível, ela não desistiu, e ela lutou bravamente por eles. E aqui mais uma pergunta. Você é vigilante, tem tido a disposição daquela mãe em cuidar dos seus filhos? Em lutar por eles? Diante de todos os perigos que hoje nós temos no mundo e que nos cercam? Você conhece os inimigos dos seus filhos? Sabe quais são? Eu mencionei alguns, mas esses são poucos. Sabe? Conhece? Você mostra para os seus filhos os perigos que eles correm diariamente? Na escola, no trabalho, com os amigos? Você conhece? Se interessa em saber? Isso é fundamental. Isso é importantíssimo para a família, né? Faça como essa viúva, peça ajuda a Deus, ora com eles, ore com seus filhos.
faça o que for preciso para mantê-los livres da escravidão, essa escravidão imunda, suja que o mundo quer impor. Por isso, conscientize seus filhos para andarem no caminho do Senhor, de Deus, porque eles precisam da proteção de Deus. Eles precisam para ser livrados das maldades constantes dos perigos desse mundo, e que todos nós somos sujeitos. A violência está aí na rua, basta a gente estar ali, daqui a pouquinho passa alguém, dá um tiro, leva o celular. Isso é rotina, é rotina. O marido daquela mulher, o falecido, ele trabalhava como mordomo do rei Acabe. E ele pegava, e por que ele tinha dívidas? Ele pegava o dinheiro emprestado para comprar comida para os profetas que haviam se refugiado numa caverna. Estavam escondidos, porque eram perseguidos pelo rei Acabe. E ele era mordomo do rei Acabe. Então, o que nós temos aqui é que a dívida que aquele homem contraiu não era para os gastos pessoais, para gastos irresponsáveis, para luxos extravagantes, não. O dinheiro que ele pegava emprestado era para ajudar pessoas. E o falecido, ele tinha deixado uma dívida, e como a viúva não tinha dinheiro para pagar, o credor queria levar os seus filhos como pagamento, como escravos, né? E o que é que nós estamos vendo? Outra coisa aqui, que esse credor, ele agia como um agiota, ele era um agiota. E o agiota, ele não se importa com a desgraça de ninguém. Esse aqui não se importou com a desgraça daquela mulher. Ela tinha perdido o marido, estava numa situação difícil. E agora ainda ficaria sem os filhos, que se tornariam escravos, e afastados se tornariam órfãos. E esse agiota não dava a menor importância para isso. E isso acontece hoje, os agiotas também, eles só pensam em dinheiro. Mas olha o que está lá em Levítico 25, de 35 a 37, que diz o seguinte: se teu irmão se empobrecer e não tiver onde cair, então não lhe cobrarás a dívida e o sustentarás. Levítico 25, de 35 a 37. Aquele agiota, ele só vislumbrava dinheiro e nada mais, ignorando totalmente o sofrimento, a desgraça daquela mulher e dos seus filhos também. Zacarias 7,10 diz: não oprimais a viúva nem ao órfão. Ou seja, que recado nós temos aqui, meus queridos? Que quando tu fores credor de alguém, leva em consideração a situação do teu devedor. Leva em consideração. Muda tudo. Deixa de ser credor. Passe a ajudar, né? Não oprimais a viúva nem ao órfão. A viúva, então, ela tinha 3 filhos pequenos. Elas perderam o pai, que era o seu provedor, e seriam escravizados. É uma atitude cruel, uma atitude terrível. Jesus falou sobre isso, quando lá em Mateus 25, 40, ele diz: que tudo que fizerdes aos meus irmãos pequeninos, a mim o fazes. Os filhos dessa senhora, dessa mulher, eram pequenos. E1 João 3,17, mas aquele que tem bens no mundo e vê seu irmão em necessidade e fecha seu coração para ele, não permanece no amor de Deus. Olha só, não permanece no amor de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, uma outra lição muito profunda, é que o amor de Deus, ele não se limita apenas a palavras, apenas a intenções. O amor de Deus, ele não se limita apenas, bom, eu não quero mal àquela pessoa, aquele meu vizinho, eu não quero mal. Não, não é isso. Não é isso. O amor de Deus, ele se configura com ações, com atitudes concretas, com ajuda àqueles que precisam. Esse é o verdadeiro amor de Deus. E essa afirmativa do João, ela é profunda, ela é uma advertência para nós, porque mostra que aquele que não demonstra amor efetivamente pelos outros, com atitudes reais, concretas, o amor de Deus não está nele. Aqui. Muitas vezes, nós ignoramos e não nos damos conta dos momentos que surgem na nossa vida para colocarmos em prática
o amor ao próximo e ao amor de Deus. Nós muitas vezes surgem oportunidades na nossa vida e nós não nos damos conta disso, nós não nos apercebemos. É por isso que nós temos que estar sempre de prontidão, com um coração compassivo, generoso, aproveitando todas as oportunidades para pôr em prática o amor de Deus junto aos necessitados. Essa semana eu fiquei sabendo, tem um irmão aqui na igreja, não vou dizer o nome para não criar comparações, ele vai quase todos os dias visitar o irmão Oséias. Quase todos os dias ele vai visitar o irmão Oséias. Amor ao próximo. E eu me arrisco a dizer aqui uma coisa, que o amor que nós temos para com Deus, ele se manifesta pelo amor que nós temos para com os outros. Se nós não temos amor para com os outros, nós não temos amor para com Deus. E isso deve ser feito de forma efetiva, de forma concreta, com ações. No versículo 2, está assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela tinha só um pouquinho de azeite. Ela poderia dizer, olha, eu não tenho nada, absolutamente nada. Não, mas ela disse, eu não tenho nada, mas eu tenho uma vasilha de azeite. Ou seja, ela disse a verdade. O que quer dizer aqui? Nunca omita fatos. Nunca omita fatos para o pastor. Quando se socorrer com ele, nunca omita fatos, porque ele está revestido da autoridade de Deus. E aonde a Deus não cabe mentira. Nas tuas angústias, meu querido, ore a Deus, busque ajuda na igreja, abre teu coração, e a igreja vai orar contigo, nas tuas súplicas. É o que nós fazemos aqui às quartas-feiras, os cultos de oração. Mas nunca diminua ou não aumente os fatos, porque a intervenção de Deus, ela só se faz na verdade. Deus não ouve mentiras. Em Provérbios 27 diz exatamente isso, o justo anda na sua sinceridade, ou seja, unicamente na verdade. Uma outra lição que nós temos aqui é que essa viúva, ela tinha um pouquinho de azeite, muito pouquinho de azeite, mas ela tinha o principal, ela tinha o mais importante, que era a fé em Deus. E era isso, a única coisa que ela precisava. Porque conforme está lá em Isaías 40:31, olha o que diz lá, os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Ela confiou no Senhor, e as forças dela foram renovadas. E no Salmo 37:5 diz, confia no Senhor, encomenda a tua obra, e Ele o fará. Foi o caso dessa mulher. Se você tem fé, Deus vai agir em você com aquilo que você tem, por mínimo que seja. Pois Ele não precisa nada para transformar você. Ele não precisa nada para trabalhar o seu coração, as suas possibilidades. Ele vai querer apenas uma coisa, que você tenha fé nele. No versículo 3, está assim, então Eliseu lhe disse, vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Mas como é que essa mulher ia conseguir vasilhas, e muitas, naquele momento? Como? Mas ela conseguiu com seus vizinhos. E por que ela conseguiu com seus vizinhos aquelas várias vasilhas, na hora, naquele momento? Porque ela tinha uma boa relação com seus vizinhos, se dava bem com todos eles. Se ela tivesse uma péssima relação, se ela falasse mal de um do outro, fosse fofoqueira, fosse arrogante, se ela não fosse benquista, ela não conseguiria. As portas se fechariam para ela. Tem pessoas que muitas vezes só gostam de criar confusão, atrito, conflitos. As pessoas que se tornam antipáticas, essas não têm a consideração das pessoas, as pessoas até fogem, né? Provérbios 11:25, olha o que diz aqui, ó. A alma generosa prosperará
e aquele que rega também será regado. Aquele que rega será regado. Ou seja, aqui fala do bumerangue, que vai e volta. Ou seja, a lei do retorno. Como diz o ditado, o mundo dá muitas voltas, né? Um dia a gente sobe a escada, mas no outro dia a gente está descendo. Um dia nós estamos em alta, mas outro dia nós estamos em baixa, que foi o caso daquela mulher, né? Por isso, trate sempre todos com respeito, com generosidade, ajudando os outros nas suas necessidades, demonstrando sempre o amor ao próximo, porque em algum momento você poderá precisar deles, do seu auxílio. E aí, novamente, uma pergunta: como é a convivência que você tem com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, seus amigos? Como é que você convive? Como servo de Deus, vocês devem amar o próximo. Isso inclui se relacionar muito bem com as pessoas, porque isso traz frutos. Sabe por que traz frutos? Porque você é bênção no meio deles, você é exemplo no meio das pessoas. E no momento que você trata com generosidade, você está passando o seu exemplo, você está influenciando essas pessoas. E vimos aqui que os vizinhos ajudaram a viúva. E você ajuda as pessoas também, quando necessitadas, quando vão lhe pedir alguma coisa. E aqui não só materialmente. Você ajuda dando um conselho, um encorajamento, uma palavra de conforto. Você ora pelas pessoas. Você tem consideração pelas pessoas, mesmo que elas estando em dificuldade. Você vai ao hospital levar uma palavra de carinho, de conforto para quem está lá precisando. Você, de alguma forma, é útil ao próximo. Deus quer isso de você. Porque conforme está lá em 1 Pedro 2,9, é por isso que nós fomos eleitos, para sermos úteis ao próximo. No versículo 4 diz assim, ó: então entra, fecha a porta da tua casa e coloca o teu azeite em todas aquelas vasilhas, separando as cheias. Né? Então, o que aconteceu? Essa mulher fez exatamente como o profeta mandou, ordenou. O que ocorreu ali? Ela foi obediente. Na hora, ela obediente. Ela não fez nenhum questionamento. Em Deuteronômio 5:29, Deus fala para Moisés o seguinte, ó: quem dera que eles tivessem no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a tudo que eu mandar. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Foi o caso dessa mulher. Ela obedeceu imediatamente e as coisas foram bem para ela. E o que nós estamos vendo aqui é que aquele que ama a Deus, respeita e obedece a tudo que Ele mandar, aos seus mandamentos, aquele e tanto os seus filhos serão abençoados por Deus. Você é obediente? Você faz as coisas ordenadas por Deus sem questionar? Aquela mulher foi obediente e ela teve a sua súplica ouvida e resolvida por Deus e atendida por Deus. E ele disse assim, ó: entra e fecha a porta da tua casa, fecha a porta da tua casa. O que quer dizer aqui? Que nós temos que fechar a porta espiritual nossa e nos concentrar nas coisas de Deus, não permitindo que nada entre para nada atrapalhar, nada perturbar a nossa relação com Ele. Fecha a porta do teu coração. É isso que nós estamos vendo aqui. Por isso é que lá em Mateus 6,6, Jesus disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás em secreto e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, nós devemos buscar Deus de forma reservada, longe de tudo que possa atrapalhar a nossa relação, o nosso contato, a nossa intimidade. Porque a comunhão ela deve ser sincera, profunda, sem distração alguma. A conexão com Deus ela deve ser total e nunca apenas parcial. Por isso, fique atento, porque toda vez que você buscar
se relacionar com Deus, Satanás, ele vai se esforçar para atrapalhar. Ele vai se esforçar para evitar que essa relação seja boa. E ele, de forma muito sutil, desapercebida, ele vai usar de todos os recursos para te afastar da sua presença. Eu creio que cada um de nós já tem uma experiência. Por exemplo, quando nós vamos orar, daqui a um pouquinho toca o celular. Ou daqui a pouquinho toca a campainha da casa. Ou alguém nos chama. Ou daqui a pouquinho uma freada de carro. Ou um latido de cachorro. Uma música alta. E comigo ocorre muito. Quando eu começo a orar, me vêm pensamentos que tentam me desviar da minha oração. E eu já sei. É Satanás tentando me desviar. E aí que é o que a gente tem que se concentrar. Por isso é que devemos, de forma reservada, como Jesus falou, fecha a porta do teu quarto, não deixa nada atrapalhar a tua conexão, Deus. O maligno, ele trabalha permanentemente para nos distrair, para tirar nossa atenção, desviar o nosso foco de Deus. Por isso, fecha a porta desse mundo pecaminoso, que vai sempre tentar, de alguma forma ou de outra, te distrair para te afastar de Deus. Jesus, quando queria orar, ele se afastava, ele se retirava da multidão. Sempre. Na relação com Deus, fecha a porta para tudo que possa te distrair e te contaminar. No versículo 5, diz assim, ó: despediu-se do profeta, ela fechou a porta sobre si e seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que havia uma harmonia na família, ou havia uma harmonia, uma relação de respeito, de amor nessa família. A relação dessa mãe com os filhos, ela era maravilhosa, porque eles participavam junto, harmoniosamente e ativamente do trabalho, para o bem comum da família. Um grande exemplo. E que todo lar cristão deve ser assim, com a paz de Deus, sem conflitos. Conflitos que sempre destroem o ambiente, o núcleo familiar. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. Isso se aplica com o homem também, né? O homem sábio edifica a casa, ou derruba, né? Você tem boas relações com seus filhos? É o caso dessa mulher. Você fala com eles, você ouve as suas opiniões? Você separa um tempo para falar com seus filhos, conversar com eles? Você separa um tempo para mostrar e orientar os riscos do mundo? Você mostra os descaminhos desse mundo e você os aconselha de forma correta? Você fala do Evangelho para os seus filhos? Você ora com eles? Ou os seus filhos lhe veem apenas como provedor da casa, o sustento da casa, no caso do pai, e muitas vezes no caso da mãe, vê a mãe apenas como uma serviçal, faz a comida, lava a roupa, né? Providencia essas coisas. Seus filhos lhe veem como um amigo, como conselheiro e como exemplo a seguir? Na sua família, todos trabalham focados na unidade familiar? Ou impera cada um por si, na desobediência, no desrespeito, no egoísmo, nas discórdias e nos conflitos da casa, que destroem a casa? Aquela mulher foi um exemplo. Manter a família unida não é fácil. Não é fácil, é um desafio para todos nós. E muitas vezes nós temos realmente dificuldades em administrar a nossa família. Isso é normal. Por isso a necessidade de colocar Deus no lar. Essa é a necessidade. Porque Satanás está sempre de prontidão, sempre à espreita para dividir, para destruir. E é somente através da oração, da obediência da palavra e a presença de Deus no lar é que nós podemos e temos condições
de edificar uma relação saudável, maravilhosa e de respeito no ambiente familiar. Toda família tem seus problemas, as suas dificuldades, certamente. Mas a família que está edificada em Jesus Cristo, ela supera tudo. Por quê? Porque ela está alicerçada em solo firme. E ela, alicerçada em solo firme, ela não vai desmoronar. No versículo 6, diz assim, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais nenhuma vasilha para encher. E o azeite parou. Deus encheu as vasilhas daquela mulher de azeite. Né? Deus quer encher também os nossos vazios do nosso coração. Deus também quer encher as nossas carências. Você se sente vazio? Você se sente perdido? Sem rumo, sem direção, sem propósito algum nessa vida? Deus quer lhe encher do seu Espírito Santo através de Jesus Cristo. Deus quer te abençoar e te encher com a sua esperança, com a sua graça. Deus quer te dar um sentido, um caminho pleno de alegria, de esperança, de vitórias espirituais. Aquela mulher, ela não teve mais as vasilhas cheias de azeite como ela queria, que ela pediu, me traz mais uma, não tem mais. Mas o que ocorreu? Ela teve o suficiente para resolver o seu problema de imediato e o seu problema futuro. E aqui uma lição que nos diz que, muitas vezes, nós não entendemos por que Deus não nos dá mais. Que nós queremos mais e Deus não nos dá. E o que nós constatamos aqui? É que Deus age em nossa vida não de acordo com aquilo que nós queremos, mas de acordo com aquilo que nós precisamos. Ele encheu de azeite o suficiente para aquela mulher resolver o seu problema. Ela queria mais, mas Deus parou. E é o suficiente e é o necessário. E assim Ele faz conosco também. Apesar dos limites que Deus nos coloca, como colocou para essa mulher, Deus foi fiel. Deus deu as provisões necessárias. E Ele dá para nós também. Mesmo quando parecem ser impossíveis de serem atendidas. E no versículo 7 está, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, Eliseu, né? E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Ou seja, ela ganhou o suficiente ali, o necessário, conforme nós falamos, para pagar as suas dívidas. E sobrou para ela o seu sustento futuro. Deus, pela ação divina, agiu e multiplicou o azeite daquela mulher. Mas o que aconteceu? De posse daquele azeite, vai e vende. Ou seja, ela teve que trabalhar, ela teve que se esforçar para vendê-lo. Ela teve que administrar aquilo que Deus lhe deu. Lembra lá em Josué 1,6, quando Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te, esforça-te. Ou seja, em toda a súplica que nós fazemos para Deus, Deus exige também o nosso esforço. Nós temos vários exemplos na Bíblia que falam sobre isso. O próprio Josué, na conquista de Canaã, vai, conquista, a terra é tua. Mas tinha vários povos lá, preparados, guerreiros, vai. Ele teve que se esforçar, não foi gratuito, não foi sem alguma atitude dele. Né? Lembro da pesca milagrosa no barco, que eles jogaram a rede do lado esquerdo do barco e não tinha nada, e Jesus joga do outro lado. Olha o trabalho que eles teve, tirar aquela rede grande, enorme, transferir para o outro lado, deu um trabalho enorme, te esforça, e aí veio a pesca milagrosa, né? Não é. Deus ordenou, levou 100 anos trabalhando, te esforça, tu tem que trabalhar. Né? Os próprios discípulos, ide, pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos. Não tinha bicicleta, não tinha nada.
Eles eram a pé, no meio, às vezes, do deserto, com fome, com sede, enfrentando todas as dificuldades. Te esforça, leva a palavra, mas tu tem que te esforçar. Deus ajuda, mas Ele exige também de cada um de nós a responsabilidade, exige trabalho, dedicação, esforço e, acima de tudo, fé e obediência para nós alcançarmos o nosso objetivo, né? Você se esforça e cuida daquilo que Deus lhe deu, como deu azeite para aquela mulher. Cuida bem. E o que nós vimos também é que aquela mulher tinha que pagar a dívida, né? Quando ele disse assim, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Então, aquela mulher ela deveria pagar as dívidas. Em Romanos 13:7 diz assim, ó, pagai a todos o que lhe é devido. 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Como Eliseu falou, vai e paga, né? Você paga as suas dívidas? Você dá bom testemunho como cristão, com o seu exemplo, sendo correto nas suas obrigações, nas suas responsabilidades? Você cumpre seus compromissos com retidão de caráter? Faça uma análise. Concluindo, meus queridos, o que nós vimos é que esse texto nos ensina primordialmente como nós devemos agir nos momentos de crise que nós muitas vezes enfrentamos. A chave é buscar a Deus para a superação dos nossos obstáculos. Nós vimos que aquela mulher, a tragédia daquela mulher, se transformou numa bênção. E por que a tragédia daquela mulher, aquela situação difícil, né, em que não havia mais esperança, se transformou numa bênção? Por algumas causas. E eu vou trazer aqui, finalizando, 3 causas que eu acho que são basilares. Primeiro, a fé. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e olha só, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Foi o caso daquela mulher. Buscou ele e ela foi recompensada. Ela acreditava em Deus, ela teve fé e ela foi recompensada. Por isso, confie em Deus na sua provisão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e que, podemos dizer, impossíveis ao homem. Busque Deus. O segundo ponto que eu destaco foi a obediência. A obediência. Ela imediatamente obedeceu ao profeta, sem duvidar, sem questionar. Em 1 João 5,13 diz assim, ó, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Obediência. Ela foi obediente, ela foi na hora, não questionou. Ela demonstrou submissão e confiança, né? Por isso, mantenha sempre a obediência em relação a Deus, através da fidelidade. Em terceiro lugar, ela foi no lugar certo. Foi no lugar certo. E por que ela foi no lugar certo? Por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é o único que tem poder para tudo. Deus é o único que tem poder fazer o que é necessário para nós, para resolver as nossas situações. Ele tem poder para nos ajudar de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Aquela viúva, ela não recorreu a uma pessoa qualquer, ela não recorreu, veja, nem ao rei Acabe, o qual o marido era funcionário, era um garçom. Não, mas ela procurou Deus por meio do profeta, porque ela sabia que ali estava a solução dela. Em Provérbios 3:5 diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Se confiarmos em Deus, buscarmos a sua orientação em todas as áreas da nossa vida, em tudo, Ele vai endireitar os nossos passos. Ele vai nos guiar pelo caminho certo. Por quê? Porque Deus é a essência do amor. Porque Deus tem um amor infinito, incondicional e eterno. E para encerrar, meus queridos, eu digo que assim como Deus fez milagre na vida daquela mulher, Deus também quer fazer milagre na sua vida. Ele multiplicou o azeite daquela mulher. E Ele pode multiplicar bênçãos e provisões para o seu sustento.
Mas Deus quer, acima de tudo, multiplicar aquilo que existe de mais precioso, de mais valor neste mundo e do qual tudo depende. Deus quer multiplicar a tua fé, que é a base, toda a base para a relação com Ele. Basta você querer e pedir. E é por isso que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 13:13, devemos permanecer sempre na fé, na esperança e no amor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela mensagem desta manhã, porque ela nos anima, nos dá esperança e mostra o caminho certo na busca do auxílio das nossas dificuldades, mesmo sendo elas aos nossos olhos parecendo impossíveis de solucionar. Assim como aquela viúva, muitas vezes nos sentimos abandonados, sem recurso algum, sem esperança. Por isso te pedimos a tua ajuda para vermos além das circunstâncias desse mundo, pois sabemos do teu poder e da tua glória e da tua disposição em ajudar nos nossos momentos de angústia, porque sabemos também que para ti nada é impossível. Por isso, Pai, te pedimos que multiplique as tuas bênçãos sobre nós, nos guiando, protegendo e dando a solução nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nos momentos de angústia da nossa vida. Pai, nos dá sabedoria e entendimento para tomarmos as decisões certas, para seguirmos o teu caminho, o caminho que tu tens preparado para nós. Te pedimos, Pai, que tu nos ajudes a sermos íntegros, com retidão de caráter, vivendo em obediência e de acordo com os teus princípios. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.